Olá! Santa Catarina tem cerca de 200 APAES que atendem mais de 27 mil pessoas com deficiência em todo o estado. E esse trabalho tem um incentivo importante, a garantia de recursos proporcionada pela Lei das APAES, criada há 20 anos justamente para melhorar a estrutura e o atendimento dessas instituições. As APAES fazem a diferença na vida das pessoas que elas atendem e também das suas famílias. E é esse trabalho que nós vamos conhecer aqui no Bem-Estar SC a partir de agora. A Lei 13.633 de 2005, conhecida como Lei das APAES, surgiu para resolver um problema enfrentado pelas instituições: a falta de recurso público permanente. Desde então, com um valor mensal entrando na conta, as APAES conseguiram se estruturar, tanto na parte de estrutura física, quanto para melhorar os atendimentos. E hoje beneficiam milhares de pessoas com os seus serviços. E nós estamos na APAE de Chapecó e vamos falar um pouco mais sobre esse atendimento que é tão importante para as famílias das pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência também. E quem está aqui conosco é a Nara Valiati, ela que é diretora da APAE de Chapecó. Nara, muito obrigada por nos receber. Obrigada pela oportunidade, então, de falar um pouquinho da nossa APAE. Bom, começando aí por essa questão que nós comentamos a respeito da legislação, que há 20 anos mudou, transformou as APAES. A APAE de Chapecó tem 55 anos, mas nos últimos 20 anos para cá, mudou? Mudou consideravelmente. Eu diria que foi uma divisão de águas, um divisório de águas ter essa lei das APAES. Não se tinha recursos fixos, então não se conseguia planejar, né, uma reforma, um investimento, porque não sabia se ia conseguir dar continuidade se fosse um investimento maior. Então, sim, eu acho que a liberdade que a lei nos deu no início de poder escolher se fosse investimento ou custeio, fez com que muitas APAES, e eu coloco a nossa nesse patamar, pudesse usar este valor para investimento, que foi o que nós fizemos, porque no começo a nossa APAE realmente precisava muito de investir na questão de estrutura física. Então, por mais ou menos 10 anos, a prioridade da nossa APAE foi, né, ter um percentual bem maior para investimento e depois para custeio. Mas eu acho que foi um divisor de águas mesmo. Nós conseguimos, inclusive, comprar um ônibus, que era uma necessidade que nós tínhamos na época. E atualmente, de onde vêm os recursos das APAES, o recurso da APAE, para que possa continuar oferecendo esse serviço? Passou-se muito tempo, né? Hoje nós temos várias fontes de recurso. Uma delas continua sendo o governo do estado, né, em que a lei das APAES está embutida dentro do Gente Especial, que hoje nos dá recursos para contratar os profissionais da área de educação, e na parte do custeio, então, a lei dos 20 anos da APAE nos ajuda a manter o custeio. Nós temos convênios com a nossa prefeitura municipal em todas as áreas: educação, saúde, assistência social e esportes, que também nos fazem toda a diferença para manter a nossa instituição. E a gente tem as atividades que a gente faz extras, então, que a gente mesmo faz, né? Um pedágio, um bingo, né? Coisas que a APAE faz para poder também manter a instituição. E atualmente a APAE de Chapecó atende mais de 400 pessoas diretamente, né? São as pessoas, os matriculados na APAE. E que serviços são oferecidos aqui? Sim, hoje a APAE tem matriculados 408 pessoas nas 3 áreas, né? De saúde, assistência social e educação. Então, em cada uma delas são oferecidos serviços específicos, né? Na área da saúde, nós temos 3 especialidades médicas, que é pediatra, neuropediatra e psiquiatra. Temos fisioterapeuta, fonoterapeuta, psicólogo, nutricionista, que trabalham conosco. Dentro dessas especialidades são atividades diferenciadas, né? Por exemplo, nós temos ecoterapia, sinoterapia, temos terapia aquática, também separado, e as terapias normais de cada uma das áreas que atendem. Isso só na parte da saúde, só né? na parte Ainda da tem saúde. Toda a educação também. Isso. E nessa parte da saúde, então, a nossa neuropediatra é quem faz parte da equipe de avaliação também, porque para entrar na APAE precisa ter uma avaliação, né?
Então, também na área clínica existe a equipe de avaliação que é composta por esta neuropediatra e mais um psicólogo e uma psicopedagoga. Isso só na área da saúde. Ainda temos a área da educação e a área da assistência social. A área da assistência social, ela abrange não só os 400 matriculados na instituição, ela abrange as famílias todas desses matriculados, né? Então, eu diria que dá para multiplicar esses 408 por mais uma média de 4 pessoas por família, né? E o maior serviço da assistência social é acessar todos os serviços da rede socioassistencial que existe no nosso município. Então, as famílias são assistidas a nível individual, já numa entrevista inicial, quando elas entram na APAE, quando o serviço social, sabendo que elas serão público de APAE, já fazem uma anamnese para ver quais os serviços essas famílias precisam acessar, né? E faz um encaminhamento. E durante os atendimentos, então, tem os atendimentos do serviço de convivência, que faz parte da assistência social, que é realmente atender grupos de família dentro das suas necessidades, apresentar temas que são relevantes para que essas famílias também se sintam mais empoderadas, mais assistidas, mais fortalecidas para enfrentar esse diferente na vida que é ter um filho, né, com uma deficiência ou com um autismo. Essa é a nossa área da assistência social. E ainda tem a área da educação que nós atendemos também. E na área da educação, a APAE é bastante reconhecida, né, pelo serviço especializado que é oferecido aqui. Sim, a área da educação na APAE, ela segue as diretrizes da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, todas as APAEs conveniadas no estado têm que seguir as diretrizes da Fundação Catarinense de Educação Especial, dentro do CAESP, né, que é o Centro de Atendimento de Educação Especial, e também as diretrizes do autismo, que é para as turmas de autismo que a gente tenha dentro das APAEs. E sim, na configuração das turmas que a educação, que a Fundação nos diz, então, eles são divididos mais ou menos ou por idade, né, ou no caso do autismo, é um nível chamado TEA, SP-TEA ou SAI-TEA, depende da idade que eles têm, né? Mas a gente começa na educação lá na estimulação essencial, quando os bebês, né, os pais sabendo que têm uma deficiência, né, já podem procurar direto a instituição, né, ou se eles já estão num SEM da cidade, o SEM pode observar que ele tem ou um atraso ou já detectado uma síndrome de Down ou um autismo e encaminhar para a nossa instituição. O segundo nível de atendimento dentro das diretrizes é o SPE, né, que são crianças acima de 6 anos que tem o SPTEA, que é para os níveis com TEA, que daí é o suporte 3 de TEA que é atendido nas APAEs, ou o SPE que não é TEA, que são as crianças que possam ter uma paralisia cerebral grave ou uma condição de saúde dela que não as permita estar na escola regular. Já na continuidade nós temos o SAI, o CEVIL e o Serviço de Convivência. Então são essas pessoas que já foi detectado que são público de APAE, que não conseguem estar na escola regular desde os 7 até os 17 anos, então vão ter atendimentos dentro da APAE, né? E daí eles têm atividades bem diversificadas entre todos eles, né? E muitas outras de esporte, enfim, muitas outras atividades. Já deu para ter uma ideia na tua fala de quem são as pessoas atendidas pela APAE. Mas qual é o público específico, né? Para quem que o serviço da APAE acontece de fato? Quem é que pode acessar esse serviço? Sim, o objetivo das APAEs de atendimento de público é pessoas com deficiência intelectual e múltipla, se tiver uma outra deficiência pode vir também, mas tem que ter deficiência intelectual, ou autismo, ou um atraso no desenvolvimento antes dos 6 anos. Né? Porque daí aos 6 anos ela vai ser avaliada e vai ser verificado se ela ainda continua sendo público da APAE ou se ela passa a ser público da escola regular. E qual é a porta de entrada? Como é que funciona para acessar o serviço? Acho até que tem mais de uma forma, né, de acessar, dependendo do qual a necessidade, do que a pessoa precisa, do que ela busca. Sim, então hoje nós temos 3 portas de entrada. Uma porta de entrada é para a saúde, quando essa pessoa com deficiência ou autismo necessita dos atendimentos clínicos, ela vem via SISREG, né, que é o Sistema de Regulação do SUS.
né? Às vezes ela chega aqui via CISREG e se observa que ela também é público de APAE para os atendimentos pedagógicos. Então já é informada essa família e a família pode optar, né, dizer que ela quer ficar ou não, que ela prefere ficar na escola regular. Essa é uma das portas de entrada. Outra porta de entrada é quando nasce um bebê, então, a família observa que ele tem, ou o médico já indica, né, e a família busca aqui mesmo na APAE, né, a família liga e agenda uma avaliação e ele fica aqui por algum atraso em pelo menos 2 áreas na área da educação, né? Tem que ter atraso em 2 áreas. E daí ele fica até os 6 anos, quando ele pode ser, né, avaliado como público ou não. Uma terceira porta de entrada é o ensino regular. Quando lá no ensino regular a área da educação do município, seja do estado ou municipal, percebe que esse aluno ele já não tem, lá na escola regular, ele não está tendo mais aproveitamento da escola, então é feito, a própria Fundação Catarinense tem formulários próprios, né, que a escola preenche, que a escola diz então que ele não é mais dela, e ele vem para a APAE, mas ainda assim ele tem que passar por uma avaliação dentro da APAE para realmente verificar se ele é de APAE ou não. Toda essa documentação vai para a Fundação Catarinense e eles dizem então se vai ser público nosso ou se continua sendo da escola regular. E uma outra porta de entrada, ainda que no caso seria 4 e não 3, como eu falei, é depois dos 17 anos. Então, talvez este jovem já tenha frequentado a escola regular, né, e já não comporte mais lá, ele não consegue ir para uma universidade, né, ele já está num nível, e os pais querem que ele venha então frequentar a APAE de Chapecó ou outra APAE qualquer. Então essas famílias também vêm até a APAE por procura direta, se inscrevem numa lista, né? E quando forem chamadas, elas vão ser avaliadas por uma psicóloga e por uma psicopedagoga que vai informar se são público da APAE ou não. Então seriam 4 portas de entradas diferentes. Além de receber todas essas pessoas, né, que são as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência múltipla também, com múltiplas deficiências, enfim, a APAE tem um papel muito importante que é de acolher as famílias, porque junto com a pessoa com deficiência vem um pai, uma mãe, um cuidador, um familiar, enfim, que também muitas vezes carece desse espaço onde ele se identifica, onde ele se encontra e onde ele é acolhido também na área. Sim, eu diria que a APAE é muito um espaço de trabalho, sim, oferta de atividade, sim, mas em primeiro lugar de acolhimento, né? Porque se ele vier novo, bebê, essa família está precisando ser acolhida. E nesse momento, então, é o serviço social, junto com a psicóloga, porque na entrevista inicial, detectado que é público da APAE, quem faz a recepção desse indivíduo para dentro da APAE num momento o serviço social e num outro momento a psicóloga. Então isso faz um acolhimento para dizer para essa família, ele vai ficar aqui, mas tu pode ter certeza que aqui nós vamos fazer tudo o que for possível para ele evoluir dentro da condição que ele tem. E o que a gente tem notado no nosso público, muito especial nas atividades extras que se tem de artes, de educação física, de paradesporto, é o quanto essas famílias percebem o potencial desses filhos. Hoje nós temos um grupo de balé que já tem mais de 15 anos dentro da APAE e que as famílias se orgulham de ver os filhos deles participando desse grupo. Nós temos um Descobrindo Artistas e Descobrindo Artesões que a gente percebe o quanto essas famílias e nós mesmos nos encantamos com eles, que a deficiência não é a coisa mais importante neles. Eles são artesãos maravilhosos, eles fazem coisas maravilhosas, né, dentro do artesanato ou dentro das artes. Então isso dá uma visibilidade para eles, eles se sentem reconhecidos. Eu acho que esse acolhimento faz com que as famílias digam, não, eu sei que ele está no espaço certo. E para a sociedade, qual é o papel da APAE da porta para fora? Né? Qual é a importância de ter esse serviço? Claro que a gente sabe do impacto na pessoa com deficiência, para suas famílias, mas o impacto da APAE, né, a partir do momento que ela transforma vidas, né, o impacto da APAE da porta para fora. Eu acho que cada pessoa que está aqui dentro, cada família que está aqui dentro, é uma família que faz parte da sociedade. E se essa família estiver segura,
mais tranquila, sabendo que tem um espaço para o seu filho ser atendido, ela se fortalece e tudo que ela faz lá fora, né, se torna um trabalho de qualidade dessa família lá fora. Então nós, enquanto sociedade, né, pense que somos em 408 matriculados, isso atinge mais de 2.000 pessoas, né, que fazem parte dessa sociedade, que têm os seus trabalhos dentro das empresas e que podem realizar o seu trabalho lá fora, seguras de que seus filhos estão bem aqui. Então elas também são profissionais que vão estar mais tranquilos dentro da sua atividade, dentro da comunidade. Nara, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho da APAI, que com certeza é um trabalho que envolve muita qualidade de vida, que gera qualidade de vida e muito bem-estar para as pessoas, para as famílias atendidas e com certeza acaba repercutindo em toda a sociedade. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos essa oportunidade de mostrar o trabalho que a APAI de Chapecó faz, não só para os alunos, mas para as famílias dos alunos que estão inseridas na nossa comunidade chapecoense. Muito obrigada. Essa edição do programa Bem-Estar SC termina aqui, mostrando esse trabalho incrível. Mas a gente se encontra na próxima edição. Até lá!